Bom, pessoal, hoje é uma terça-feira, tô aqui no Sintec, no trabalho, né? Mas, bom, como é final de ano, a gente tá se aproximando aí do Natal, das férias, tá vazio, né? As escolas também já entraram em recesso, então estamos bem. Então eu tô aproveitando esse tempo vago para estudar, né? Então tô desenvolvendo aqui as fases iniciais aí da minha iniciação científica. Eu tenho que fazer uma análise da galáxia NGC 4395 e ajustar o gráfico de espectro sintético com o espectro real que a gente tem observado. Então é um trabalho meio complicado, né? A princípio eu consegui plotar o primeiro gráfico para a gente ver como é que tá essa diferença entre o observado e o sintético. E dá para ver que tá bem diferente, né? Então a gente pode até dar uma olhada. Então, se a gente reparar aqui, ó, a gente consegue ver que essa linha vermelha, ela representa pra gente o espectro sintético e a preta representa pra gente o espectro observado. Então, o meu objetivo é fazer esse alinhamento, né, entre essa linha vermelha e essa linha preta, tá? Então, eu vou ter que desenvolver algumas coisas aí, fazer alguns cálculos, usar algumas máscaras e alguns métodos para poder fazer com que isso aconteça. Mas, a princípio, esse é o gráfico bruto, né, tanto a economia dessa forma. E vamos embora. Ao redor desse centro. E aí, segundo esse sisteminha bonitinho, que é que aqui no caso a gente está com o Plutão fixado, mas dá para ver que a órbita dele está girando. Se a gente pegar e fixar a órbita, a gente vai ver o Plutão girando, fazendo aqui o movimento. Primeira vez que tem vários. Estação next station. Tem sim. Vem a luz do sol, você não é transparente, né? Então fica escuro. Então escuro significa, não é cor. Você pode Girar. Vem sim? Agora eu vou fazer um vórtice na água, né? Então esse movimento da água, ó, ele vai ter que ser transmitido até chegar lá embaixo. Por enquanto lá embaixo não se mexe ainda, né? Quer dizer que a água não começou a chegar lá o movimento. Ixi, tá cheio de sujeira aí também, né? Vai subir tudo. Esse aqui como se fosse um tornado, né? Vai levantando. Pode subir mais, subir mais. Pode deixar por aí, porque a partir daí, pode deixar aí. Pessoal, a partir daqui ele deveria já subir, né? Mas estão percebendo que ele quer subir um pouco, depois ele desce, sobe, desce. Aqui ele deveria estar lá no alto, né? Mas ele não sobe de uma vez, por quê, hein? Acontece uma coisa interessante. Quando você gira a água, aqui está cheio de sujeirinha, tem inclusive bolhas de ar aí, dissolvido, né? As bolhas de ar, elas tendem a ir para o meio, eles tentam, né? Ou seja, a velocidade angular aumentou, né? Apesar da tangencial continuar mesmo. Se você quiser medir essa força, a gente pode usar um dinamômetro. Isso aqui seria a força, né? Assim. A força centrífuga. Fica mais ou menos aqui no 0,8 newton.
Se eu diminuir o raio, essa força aumenta ou diminui? Agora a velocidade dele vai ser modificada, né, mais rapidamente, né? Uma curva é mais suave, agora a curva dele é mais fechada. O que vai acontecer com a aceleração centrífuga? Aumenta, né? Porque você tem maior variação de velocidade. Agora passou de 1,12. Bom, pessoal, nesse caso, ó, eu vou manter a velocidade angular constante. Tá? Velocidade angular é quantas voltas por minuto ele dá. Eu vou colocar esse daqui aqui, esse aqui e esse aqui. Tá? Vou girar ele com uma certa velocidade angular. Tá? Agora, qual deles é que vai escapar primeiro aqui? Da borda. Da borda. Porque aqui a velocidade linear é maior. Tá? Para a mesma velocidade angular, as velocidades agora mudam, né? Até chegar aqui no meio que a velocidade é zero. Quando você gira, isso aqui é o último. Tá? Então, para a mesma velocidade angular, a velocidade tangencial muda. Né? Se você tiver a mesma velocidade tangencial, vai mudar a velocidade angular de acordo com o raio. Agora não sei se vocês conhecem isso aqui, ó. Você sabe como é que funciona isso? Como é que ele consegue tocar uma música? Como é que eu consigo gravar música aí dentro? E tem. Cada uma das canaletas tem tipo um relevinho. Isso, tá aqui. Isso. Então, isso aqui é o. Não sei se dá para vocês ouvirem. É que esse disco aqui já é. Eu comprei assim, uns 20 desses, assim, tudo já arriscado, né? Esse aqui é baratinho. Então por isso algumas faixas não dá para. Isso aqui é tudo de Natal. Então eu estou fazendo esse disco rodar com uma certa velocidade angular. A velocidade angular dele é 1, 0 e 0. Agora eu preciso fazer a leitura. A leitura você faz com outro ímã. Então aqui também tem um ímã, ó, tá vendo? Zeros e uns. Esse primeiro aqui, quanto que é? Zero. Zero? É zero mesmo. O segundo? Zero. Zero também. Zero. Zero, zero. Então, tá bom de memória. Aqui. Aí quando você aperta aqui, ó, quando você acende o LED, você pode falar por aqui. E ele vai transmitir para o espaço. Né? E qualquer um que esteja com o rádio ligado nessa mesma frequência vai ouvir você falando. Cadê o rádio? Ah, tem um rádio ali. Quem quer falar? Você quer falar? Está ligado no terra. Então, a hora que esse negócio carregar, como o sino está neutro, ele vai ser atraído. Tá? A hora que encostou, ele vai ficar com a mesma carga, então ele repele. Só que ao mesmo tempo que ele repele, ele é atraído pelo terra. Então ele vai lá e descarrega. Então ele fica carregando e descarregando. Esse é o efeito do alarme de Franklin. Dá para vocês verem, não? Tá descarregado, né? Carrega. Então mesmo essa ponta estando longe,
Ele consegue carregar por organização. E aqui é a garrafa de laje, né? Olá, hoje é 11 de dezembro de 2025, meu último aniversário do ano. Tô aqui comendo esse docinho, que é um panetone encapado com chocolate. Então, não. Acabei de voltar do Lab Demo, o lab de experimentos que a gente tem no IF, e eu fui com o Sintec, né? Então a gente foi lá, deu uma olhada em algumas coisas, os experimentos foi incrível, eu vi muita coisa divertida. E o funcionamento de certas coisas, né? Então foi muito legal. Bom, agora às 2h30, 3h eu tenho consulta com minha psiquiatra. A gente vai lá fazer uma avaliação de como estão as coisas, tanto a depressão quanto o TDAH. E depois disso, tô livre, quer dizer, entre aspas, porque eu tenho que terminar algumas análises da MIC e estudar para a prova de amanhã. A gente tem uma prova de métodos numéricos. De 4 matérias, eu já finalizei 2, né? Então, tanto mecânica clássica quanto e-science, que era uma outra matéria que eu tava fazendo, sendo mecânica ali obrigatória, e agora falta essa outra, né, que é métodos numéricos. Infelizmente, física 4 eu rodei de novo. Ah não, foi a primeira vez que eu fiz física 4, então. E é isso, estamos na luta. Um beijo. Aqui, hoje, nessa sexta-feira, do trabalho, do trabalhador, a gente olha aqui, tem muita coisa, tem bastante coisa, e é isso aí. Sala técnica planetária. Aqui o planetarista tá caminhando. Acho que tá fechado ali, sim. Aqui o planetário. Fala aí do seu lugar de trabalho. Não vai ter nada hoje, tá chovendo? Para deles? Não vai ter nada. Quantas cadeiras tem aqui? Tem 107 cadeiras. Bora, Noel, trabalhar. Eu gostava mais da outra que eu podia fazer assim, ó. Fraco? Sei que tem pouca gente agora de novo. Boa noite! Boa noite! Achei melhor. Antes de começar os avisos, eu queria perguntar o que é um azarado aqui. O que é um azarado? Tá chovendo, a semana inteira teve um monte de apagão, um monte de coisa em São Paulo, ó. Tá mostrando você, ó, acho que você tá frio. Era pra gente ter uma sessão especial de Natal, mas infelizmente a gente não conseguiu ensaiar por causa de todos os problemas que aconteceram em São Paulo e algumas outras coisas. Mas a gente vai ter uma sessão ainda hoje, uma sessão gravada que é maravilhosa, dias da saúde, eu acho uma das melhores sessões que a gente tem. Então vocês não vão ficar na mão. Mas antes de começar essa atividade, eu tenho alguns avisos muito importantes. O primeiro, e mais importante de todos, é que não pode usar celular dentro. Primeiro. Porque isso atrapalha os sistemas e pode machucar o olho de quem está do lado também. Sabe quando a gente acorda de manhã, e a luz forte do celular? Isso acontece porque o nosso olho se acostumou com a escuridão. Tem que usar o celular dentro, vai ser a mesma coisa. Então, não pode. O outro é que assim, a porta que vocês entraram é a mesma porta de saída. Mas se vocês saírem, vocês não podem entrar novamente. Ela só abre dentro para fora. Então só saiam se realmente for necessário, e relaxe, precisa ser rápido, bem, precisa ser legal, então não vai demorar muito tempo. O último é que assim, é muito raro, mas acontece às vezes de ele ficar um pouco tonto, porque ele só girar, enfim. Se isso acontecer, relaxe, só contar até 10, fechar os olhos e tudo vai ficar bem.
bom? Se alguém tem uma labirintite, vai funcionar da mesma forma. Se não funcionar, várias vezes, levanta a mão aqui, a gente ajuda qualquer coisa, a gente vai ajudar você, beleza? É isso, pessoal. E aí, ó, espero que ninguém seja mal criado. Upon my lawyer's chair, full of